Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Bem, agora vamos ao segundo vídeo dessa série que eu estou aí, né, trazendo reflexões. Esse canal aqui não é canal para dar respostas prontas. Ah, olha, é isso, essa. Né? Nós estamos aqui para fazer as pessoas pensarem. Pensar faz bem à saúde, tá? Então, antes de continuar, deixe logo seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, divulgue o nosso canal nas redes sociais que você possui. Então, ó, vou começar com essa frase aqui, ó. O ser humano é um corpo bioeletroquímico. Se eu quisesse, eu dizia, o corpo é biofísico-eletroquímico ou físico-eletroquímico. Qualquer frase que eu colocasse aqui entre aspas seria bem colocado. Veja, por que eu estou iniciando dizendo que o ser humano é um corpo bioeletroquímico ou biofísico-eletroquímico? Tá? Porque o ser humano está em construção, em processo de construção. Tá? Então, o ser humano, né, se ele é um corpo, tá? Aqui, ó, bioeletroquímico, ele tem, tá? A alma está, olha só, em processo de formação. Assustei você? A alma está em processo de formação. Ele não recebe uma alma pronta. Ok? Você será produto do seu desenvolvimento social, emocional, biológico, cosmológico, enfim, tá? Das suas relações com o social, com a natureza, com o ambiente, enfim. Você é uma totalidade de coisas que vão moldar, vão construir o seu ser, a sua alma. Então, a alma está em processo de formação. O que é que você tem logo de princípio? Você tem uma personalidade. Ok? Você tem uma personalidade. Então, quando você nasce, você tem um corpo bioeletroquímico. Simplesmente isso. Vamos deixar de fantasia, de coisa de uma alma que vem do além e entra dentro do seio materno, ninguém sabe em que momento, né? E toma ali o útero e ali o bebê começa, então, recebe uma alma que veio de algum canto, né? E aí aquela alma passa a ter um corpo. Ela nem sabe que corpo é que ela vai ter. Olha só as coisas bem incongruentes. E de repente o bebê não nasce. E de repente o bebê morre com 1 ano. E de repente a criança acaba não nascendo.
Que explicação você vai dar? Ou aquela alma tinha que passar por aquilo, aí, sabe, os espiritualistas vêm com aquelas explicações meio estúpidas, que convenhamos, é meio estúpido certas explicações, que só tornam as pessoas a sofrer muito mais. Isso está muito mais. Veja, certas coisas estão aí muito mais a serviço do demiurgo, que quer que exatamente, né, o ser humano fique preso a uma roda que os hindus chamam roda de Sansara, que é todo morre, renasce, sofre, morre, renasce, sofre, morre, renasce, sofre, morre, renasce, sofre. Sabe? Essa é a explicação. E eu tenho amigos que defendem essas ideias. Nossa, meu Deus! Sabe? Às vezes eu fico. Eu não sei se eu consigo, sabe, gente, entender como é que as pessoas caem em determinados contos. Né? O escritor, bem aqui, ele diz o seguinte, ó, vou ler. Na morte, tudo aquilo que é ser humano passa pela experiência de morrer. Tudo aquilo que é ser humano passa pela experiência de morrer. Tudo aquilo que é ser humano passa pela experiência de morrer. E passa também pela experiência de ser ressuscitado. Tá? Na morte, o homem inteiro está sendo transformado. O nome para essa transformação é ressurreição. Em resumo, quando você morre, morre tudo. Morreu tudo. Mas aqui é que está o grande mistério, o X da questão. A cereja do bolo é que não é uma alma que sobrevive depois que você morre. Não. Esqueça isso aí. Você passa pelo processo de ressuscitamento, de ressurreição. Ok? Já gastei um bocado de página aqui desse livro aqui só com esse tema, que é um tema espinhoso. Tá? Então, falemos de ressurreição na morte. Então eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Porque isso aqui, essa partícula aqui, ó, grifada aqui, ó, ressurreição na morte. Então olha aqui, essa partícula na. Não é ressurreição depois da morte. E nem ressurreição no fim dos tempos. E nem ressurreição no juízo final. Ou seja, a ressurreição na morte. Porque ressurreição significa transformação, meus amigos. Mas significa transformação. Ressurreição é transformação. E quem que se transforma? O ser todo. Tá? O ser humano todo. Pronto. A ressurreição acontece a transformação do ser humano todo. Grifado aqui, todo. Não é uma parte de você que passa por essa transformação. Todo o seu ser
incluindo o seu corpo bioeletroquímico. Então pare de tratar mal o seu corpo. Ah, o corpo de nada vale. A carne não serve para nada. A carne é que nos leva para a concupiscência. É o corpo que nos leva para a imoralidade, para não sei o quê. Isso é ridículo. O que lhe leva a fazer o mal não é o seu corpo, é você todo. Não, que o meu corpo, né? Tem gente que usa essa frase, né? Que a minha alma que se esforça para se salvar, porque o meu corpo, olha, é de uma burridade com B maiúsculo. Porque volto a dizer a vocês, quando você erra, é o seu ser todo que erra, não é? Ah, quem errou foi meu corpo, meu espírito, minha alma não tem nada a ver com esse erro. Eu cometi adultério, foi o meu corpo. Hã? Ah, eu fiz tal coisa, foi o meu corpo. Não, foi o seu ser todo, sua totalidade. Pare com esse negócio. Hã? Quando você adoece, não é seu corpo que adoece. Quem adoece é você todo. Não, eu estou doente, meu corpo está com uma doença, mas a minha alma, meu espírito está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não funciona desse jeito. O seu corpo bioeletroquímico está associado à sua alma e está produzindo a sua alma, isto é, está fazendo a sua alma surgir, tá? Então, portanto, absurdamente, quando você morre, volto a repetir, quem morre é o homem todo, em sua totalidade. E quem ressuscita, se transforma, também é o homem em sua totalidade. Mas, Robson, o corpo a gente vê que vai lá para o. Né? Agora, olha como é que é a coisa. Como é que funciona. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo, falando sobre esses temas, ele disse: olha, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Se a gente continuar a leitura lá no texto do Novo Testamento, ele diz assim: num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, e aí ele vai se prosseguir. A palavra transformar vem de metamorfose, mas todos seremos metamorfoseados. Passaremos por uma metamorfose. Ok? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Não abrir e fechar de... Por que ele está falando aquilo? Porque ele vai explicar, inclusive, sobre o bendito arrebatamento, ou arrebatamento, em que ele vai dizer exatamente que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então, portanto, para ser arrebatado, os corpos terão que passar por uma transformação. Ele diz o quê? Que os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. E os que estiveram vivos serão transformados.
Vamos usar uma outra expressão? Serão transmutados. Serão transfigurados. Receberemos uma nova forma, nós seremos transfigurados, transmutados. Por quê? Porque você não vai poder, tá, entrar numa outra dimensão com esse corpo físico. Agora, preste bem atenção. Eu disse que o nosso corpo é bioeletroquímico, correto? Mas o que é que o nosso corpo é, na verdade? Em última análise, né? O nosso corpo é composto de átomos, moléculas, células, órgãos e por aí vai. Ok? O que é que o nosso corpo é, na verdade? Energia. A física quântica está aí para mostrar que nós somos, em última análise, energia. Energia condensada. O que é a ressurreição? A ressurreição é simplesmente esse acúmulo de energia que faz um processo de transformação. A ressurreição é uma transformação. Tá? Então, vamos aqui, continuar aqui. O primeiro aspecto da morte, diz o livro, o lado exterior da morte, né? O homem morre e está sendo sepultado. Todo mundo vê isso. Né? Você já perdeu, né? Chamado Mysterium Mortis. Né? Mysterium Mortis. A morte não é só a aniquilação do corpo, ela é ao mesmo tempo também uma aniquilação da alma espiritual. No livro Mysterium Mortis, o escritor Ladislau Boros fala exatamente isso. Então, vou repetir. Tá? A morte não é só a aniquilação do corpo, ela é ao mesmo tempo também uma aniquilação da alma espiritual. Ok? Existe uma diferença entre falar ressurreição depois da morte e ressurreição na morte. Essa partícula aqui tem toda a diferença. Se eu falasse aqui ressurreição depois da morte, não, eu estou falando de ressurreição na morte. Ok? Eu estou falando de ressurreição na morte. Na morte. Essa transformação do ser humano todo. Porque o apóstolo Paulo diz: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Tá? A ressurreição é um elemento tecnológico. É algo tecnológico. Não, quando você espiritualiza tudo, aí surge essa baba, né? Certo? Então, o lado exterior da morte é aquilo que você está vendo. Você está vendo um corpo, você está vendo uma pessoa que está sendo levada para um local onde será enterrado, jogam terra ou queimam, sei lá. Você se depara com esse lado. E o lado interior da morte? Tá? Vamos ver o que é que a ciência diz. Para justificar nossa convicção de que o fenômeno da morte, além do seu aspecto exterior, apresenta também um aspecto interior inacessível aos nossos sentidos, podemos primeiro recorrer, tá,
há um argumento científico que não pode ser chamado de uma prova, mas que dá interessante enfoque a favor da crença de que depois da morte a vida continua. Estou me referindo às leis fundamentais das ciências da natureza, conhecida como o segundo axioma do termo dinâmica, da termodinâmica. Tá? O segundo axioma da termodinâmica. Nele se diz que que no cosmos não é possível a destruição de energia. O que acontece é a transformação da energia, nunca a sua destruição. Então, portanto, no cosmos nada se destrói, tudo se transforma. Nada se destrói, tudo se transforma. Nada se destrói, tudo se transforma. Tudo se transmuta, tudo é transfigurado, tá? Tudo é transformação. Nem todos morreremos, diz o apóstolo Paulo. Mas todos seremos transformados, tanto os que morreram quanto os que estiverem vivos. Ok? Eu vou seguir aqui em frente, que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Esse gráfico aqui é muito interessante. Dê uma paradinha aí no vídeo aí. Talvez a imagem não fique legal, mas é o que eu posso oferecer. Aqui, ó. Então, bem aqui ele diz o seguinte, ó. Ok? Ele diz o seguinte, ó. Vai dizer aqui. Aqui nós temos uma energia material, nós temos uma energia emocional, nós temos uma energia intencional e nós temos uma energia psíquica. Tá? A energia material é o corpo, explicado pela física, química, biologia, tá? Aí nós temos uma energia emocional das emoções, energia intencional da vontade e a energia psíquica do eu, explicada pela psicologia, filosofia e teologia. Aqui, ó. Isso tudo aqui, o que é que ele está dizendo para nós? Isso aqui tudo é energia. E energia não se acaba. Energia não é destruída, energia se transforma. Tudo no universo se transforma. Nada se acaba. Ok? Então, portanto, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz, olha, em 1 Coríntios 6,14, aquele que ressuscitou Jesus ressuscitará também a nós pelo seu poder. A ressurreição é uma ação que não está no homem, na sua capacidade pessoal de sobreviver ou não. Tá? Mas ele passa por esse processo de transformação, por quê? Porque na sua constituição antropológica, o ser humano foi criado como um ser bioeletroquímico. Nós já estudamos isso aí. Né? Nós estamos estudando isso aí, esse fenômeno. Né? Nós somos produto de quê? De uma manipulação genética. Ok? Mas o que foi que a manipulação genética fez? Manipulou o aspecto, apenas o aspecto físico nosso. No entanto, alma, espírito, consciência, a Cabala vai dar outros nomes. O hinduísmo vai dizer que o homem tem 7 corpos, né? É um monte de corpo. Né? Os reveladores falam para mim que o homem tem uma supraconsciência, uma consciência, um espírito, uma supramente, uma alma e um corpo. Cada um dá uma explicação, não para dividir o ser humano em 7 partes, ou em 3 partes, ou em 2 partes, não. É simplesmente instrumento pedagógico para se entender. O homem é um homem total, pelo amor de Deus.
Porque tem um monte de crença por aí que acaba dando vazão para tanta história. Né? É história de que, sabe, fulano viu fulano, ciclano, fulano apareceu, né? Tá? Então, muita coisa que o apóstolo Paulo, inclusive, fala, tá? É muito interessante. Eu quero pegar aqui um trecho do livro que o apóstolo Paulo vai falar. Olha só, preste atenção. Não deixe de assistir o vídeo até o final, senão você não entende. Tá? Aqui, ó, olha o texto que Paulo vai usar. Está lá em 1 Coríntios 15:35. Olha. Tá? 1 Coríntios 15:35. Tá? Eu vou pegar aqui uma Bíblia, só para a gente ler. Tá? 15:36. Vamos lá. 1 Coríntios 15:36. Vamos ver aqui. Tá aqui. Olha aí. Insensato. O que semeia não é vivificado se não morrer. Insensato. Aquilo que você semeia não germina sem antes não morrer. Então, portanto, ele está usando uma analogia da semente. Ok? O que ele está dizendo? Vamos lá. Eu não sei desenhar. Mas vamos supor que você pegue uma semente, tá? E você pegue daqui a pouco, tá? Então vamos pegar aqui a semente. Ok? E eu não sei desenhar, mas vamos lá. Vamos jogar. Olha aqui. Aqui é a semente. Aqui é a planta. Semente, planta. Semente, planta. Essa planta só vai surgir se essa semente aqui morrer. Ok? Se você não plantar semente, não vai, não surge a planta, querido. Como é que pode? Ó, Paulo está usando analogia. Semente, planta. Pergunta-se, qual é a diferença daqui para cá? Você vai dizer, bem, isso aqui é uma semente, isso aqui é uma planta. Mas qual é a diferença dessa para essa aqui? A diferença é apenas estética. Ok? A diferença entre uma e outra é estética. Ok? Olhe, preste bem atenção nesse mistério. Tá? Mas se você pegar a microbiologia, aqui, ó, a diferença entre a semente e a planta é só estética, física, corporal. Porque o corpo da semente é um, o corpo da planta é outro. Ok? A semente de feijão, o corpo da semente de feijão é uma coisa e o corpo da planta do feijão é outro. Ok? É apenas estética. Mas se você pegar a microbiologia, você vai descobrir que o que tem aqui nessa semente tem aqui na planta. Porque a planta nasceu daqui.
Então, se você fizer um exame microbiológico, todos os elementos da semente estão na planta. A diferença é só estética. A diferença é só de corpo. A semente passou por um processo de transformação. A semente continua na planta. Será que está dando para clarear isso, gente? Né? Aí o apóstolo Paulo vai e diz assim: quanto ao que semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Não semeias o corpo que há de ser. Portanto, quando você joga a semente, você não está semeando a planta. Hã? Não é isso aqui. É isso aqui. Ok? O que você semeia, diz a Paulo, não é o corpo que há de nascer. Não é a planta que há de nascer. Tá? E está dizendo assim. Entanto, ao que semeias, não semeias o corpo que há de ser. Não semeias o corpo que há de ser. Tu está semeando um corpo aqui e esse aqui é outro corpo. Olha aqui, pai. Vamos lá, meus irmãos. Exercício mental. Para a gente sair dessa matrix, a gente tem que despertar. Olha aqui, ó. O corpo, tá, que você está semeando, não é o corpo que vai surgir depois. Ok? Por quê? Porque isso vai acontecer uma transformação. Mas a natureza é a mesma que está na semente, é a mesma que está na planta. É? E aí, ele diz, mas um simples grão, como de trigo de qualquer outra espécie. Ok? Porém, olha, ele vai usar esse termo aqui. Porém, Theos, Theos, tá? Lhe dá um corpo segundo a sua vontade e a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Cada uma das sementes tem seu próprio corpo. O corpo da semente de uva não é o mesmo do corpo da semente de mamão, nem o mesmo corpo da semente de feijão, nem o mesmo corpo da semente de mostarda, não é. O corpo que surge a partir da própria semente. O próprio Cristo vai usar um símbolo disso, dizendo: não se colhe uva de espinheiros. Por quê? Porque a semente que você semeou, se for de espinheiro, é espinheiro. Você não colhe maçã de mangueira. Por quê? Porque a semente que foi semeada é de manga. Então a árvore é de manga. Né? Porém, Deus lhe dá um corpo segundo a sua vontade e cada uma das sementes o seu próprio corpo. Tá? No seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne de homem, outra é a carne de animais, e outra é a carne das aves, e outra de peixe. Ele está fazendo uma simbologia para indicar tá? Também há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas um é a glória dos celestiais, outro é o dos terrestres. Quer dizer, um é o peso do corpo dos corpos celestes e outro é o peso dos corpos terrestres. Uma é o peso do Sol e o outro da Lua. A outra é o peso das estrelas, porque uma estrela difere de peso uma de outra. Assim também olha só, assim também é a ressurreição dos mortos.
Tá? Semeia-se em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em peso. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo almático. Essa tradução aqui é muito boa por isso. Corpo almático ressuscita corpo espiritual. Porque se há um corpo almático, há também um corpo espiritual. Não é? Você já pensou? Então você olha, estão levando um ente querido seu para o sepultamento. A palavra cemitério quer dizer carmetério, quer dizer dormitório. Mas você poderia chamar o cemitério de um grande plantio, de uma roça, aonde vai ser semeado corpos. Aí a terra, a partir das energias da terra, trabalha nas energias do corpo. Acabei de falar agora que nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então você tem aqui, ó. Olha esse desenho aqui, ó. Olha aqui. Pare o vídeo aí. Olha aqui. Então, corpo corruptível na ressurreição é corpo de transformação. Dimensão acessível aos nossos sentidos. Aí você tem a planta, ok? Olha aqui. A planta, idêntico, mas não igual ao corpo corruptível. A planta não é igual à semente, tá? A morte é igual à ruptura completa. Corpo corruptível é a semente, aqui, ó. Ok? Aqui, tá? E o corpo ressuscitado é a planta. Esse corpo aqui é igual a esse? Não. Mas tem a mesma natureza. São idênticos, mas não igual. Ok? Então ele diz assim: ressurreição é um salto qualitativo. Corpo ressuscitado é um corpo real que na sua forma é diferente do corpo corruptível. Na sua forma. Como é um corpo de uma pessoa ressuscitada? Na sua forma é diferente do corpo que foi é idêntico, mas não igual. Idêntico por quê? Porque o corpo de uma pessoa que morreu, o corpo ressuscitado de uma pessoa que morreu, é idêntico, mas não é igual. Não é igual por quê? Porque difere na forma. Se você pudesse fazer uma análise microbiológica de um corpo ressuscitado, de um corpo que foi enterrado, é a mesma coisa. Eles são idênticos, mas não iguais. Porque o corpo ressuscitado tem outras capacidades que o corpo físico enterrado não tem. Então, quando é que acontece essa transformação, essa ressurreição? Na morte. Na morte. Então, o cara está passando pelo ato de morrer, seja pela morte clínica e pela morte vital, ele já está passando pelo processo de ressurreição. Quando o ser humano está passando pelo estágio de morte clínica e morte vital, já está acontecendo a ressurreição dos mortos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Metamorfose. Mudança. Tá? Quando, diz o escritor, indagamos da microbiologia, em que consiste a diferença entre a planta desenhada acima e a sua semente,
ela diz basicamente o seguinte: a diferença considere na forma exterior. A semente tem outra forma diferente da planta. É evidente. No nível genético, porém, a semente e planta são idênticas. Em nível genético, a semente e a planta são idênticas, a nível genético. Mas a nível exterior, um corpo é o da semente, o outro é o corpo da planta. Paulo está usando essa simbologia para dizer para nós simplesmente isso aqui. Tá? Toda célula da semente contém exatamente o mesmo código genético de toda a célula da planta. Por causa disso, apesar da sua forma diferente, há uma total identidade entre a semente e a planta. Então, o corpo ressuscitado tem uma identidade com o corpo que foi sepultado, com o corpo que morreu. Morreu. Ok? Entendem? Muito bem. Geneticamente, isso daqui não tem diferença disso aqui. Esteticamente, sim. Porque a semente tem um formato e a planta tem uma forma e a semente tem outra. É só estudar, meus amigos, o seguinte aspecto. Tá? É só estudar o campos morfogenéticos ou os campos mórficos na biologia. Existe algo que dá forma ao corpo de uma planta. Um campo de informação. Então, quando alguém morre, esse campo de informação dá forma ao novo corpo. Esse corpo transformado, esse corpo de energia psíquica, material, intencional, tá? Emocional, que passou por um processo transformador que nós chamamos de ressurreição, e que, portanto, é esse corpo, na sua totalidade, que passa pelo processo de morte e se transforma. O corpo é idêntico, mas não igual. Por isso que quando você vê alguém, tá? Você vê de forma diferente. Tá? Vamos seguir aqui. Esse vídeo está gostoso. É exatamente o que devemos compreender da ressurreição conforme o modelo de Paulo. Tá? É facilmente ver como assim um texto bíblico encontra sua confirmação até sua melhor explicação através do conhecimento científico mais recente. Na época de Paulo não se sabia nada de microbiologia. Paulo desenvolveu seu modelo inspirado ali, como nós acreditamos. Só hoje, à luz da ciência, percebemos este modelo perfeito. O homem na morte passa por uma transformação profunda de todo o seu ser. Esta transformação muda seu aspecto corporal. O corpo ressuscitado na forma exterior não é o mesmo que o corpo que nós temos agora. Mas, da mesma maneira como a planta muda de forma exterior, permanecendo exatamente a mesma em termos genéticos, também o ser humano ressuscitado muda de forma, permanecendo, porém, a mesma pessoa. Com todas as suas dimensões e com todas as suas identidades mantidas. Ok? Certo? Vamos, já encerrando esse vídeo, vamos lá. Olha só, isso aqui é muito importante. Né? Corpo ressuscitado não tem necessariamente a mesma forma do corpo que antes da ressurreição. Não tem a mesma forma. As formas são diferentes. A forma da semente é uma, a forma da planta é outra. No entanto, se você olhar, geneticamente, elas têm as mesmas qualidades, os mesmos elementos. Então, o corpo ressuscitado é idêntico, mas não igual. Idêntico, mas não igual. Presta atenção nisso.
Nos textos sobre Jesus ressuscitado, um fato vem sempre expressado pelo mesmo esquema. A pessoa a qual Jesus se mostra não o reconhece à primeira vista. Parece que ele não tinha mais a mesma forma exterior. Quando se apresenta pela primeira vez aos 12 apóstolos, ele entra no local, apesar das portas e janelas estarem fechadas. Tal característica o corpo dele não tinha antes da ressurreição. Quando ele se encontra com Maria Madalena, ela o confunde com um jardineiro. Os discípulos de Emaús pensam que é um transeunte. Os discípulos no lago de Tiberíades simplesmente não o reconhecem. Tudo isso apesar de estes discípulos, da mesma maneira que Maria, terem vivido com ele durante anos. Obviamente, a forma ou a característica dele mudaram de tal maneira que ele não mais é igual ao que era antes. Mas apesar disso, ele é Jesus, idêntico àquele que conheciam na sua morte. Tá? Por quê? Quando ele aparece para Maria Madalena, a única palavra que ele diz para ela é Maria, e ela o reconhece e diz: é o Senhor. Por quê? Porque ela estava olhando para ele e vendo ele como um jardineiro. Ela não reconheceu, porque o corpo é idêntico, mas não igual. O corpo que foi semeado lá de Jesus não era igual ao corpo que ressuscitou. Tá? Então, Jesus, né, eu vou botar bem aqui, tinha um corpo chamado corpo moroncial. Olha aqui, ó. Então, quando alguém morre, ele passa para o estágio de um corpo moroncial. Tá? Esteticamente, o corpo de Jesus era diferente do. O corpo ressuscitado era diferente do corpo de antes da ressurreição. O corpo de Jesus era idêntico, mas não igual. O corpo dele morto era um e o corpo ressuscitado dele era outro. Porque foi transformado pela ressurreição. A ressurreição é uma transformação, uma metamorfose que ocorre no ser humano todo. Ok? Então você adquire um corpo moroncial. O que é o corpo moroncial? É um corpo que está entre a matéria e o fractal, entre o material e o fractal. Então você recebe um corpo moroncial. Então, quem ressuscita? Ressuscita o homem todo, o homem total. Quem morre? O homem todo, o homem total. Então, o que você vê não é uma alma. Desculpa dizer isso para você. Ah, eu vi a alma de fulano acolá. Se alma você está entendendo como algo etéreo, algo não sei o que, está completamente errado. A ressurreição é algo profundamente tecnológico. Porque é um processo de transformação, de transfiguração, de metamorfose que o homem sofre. Se você pegar a largata e a borboleta, você vai ver que o corpo da largata é um, o corpo da borboleta é outro. Mas se a largata não ficar no casulo e ela não passar pelo processo de metamorfose, não surge as asas. E ela não muda de figura, de forma. Ok? A ressurreição é isso. Por isso, antes de sair por aí apregoando questões de. Eu vou voltar num próximo vídeo para falar sobre isso, de reencarnação, de alma que sobrevive à morte, você tem que estudar um pouquinho melhor as coisas. E à luz da ciência,
que hoje existe, você descobrirá muitas coisas interessantes. Ok? Então, aguarde meu próximo vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e toque o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo. Tá ok? Para a gente despertar. Até o próximo vídeo.